Olá, você que nos assiste, eu sou André Zenobini e estou aqui com Cláudio Sayer, escritor rio-grandino, músico, uma grande personalidade da nossa cidade, que está aí lançando o seu segundo livro, trazendo uma nova história, trazendo uma nova realidade, mostrando um pouquinho daquele interior de um prédio que é muito conhecido, mas que pouca gente entrou, que é o prédio da nossa biblioteca rio-grandense. Cláudio, que prazer te receber para essa conversa, para a gente falar um pouquinho de cultura e de coisa boa. E conta um pouquinho o que é esse novo livro que está trazendo, então, para a nossa comunidade. Bom, olá André, olá todo mundo, a galera que está curtindo aí. É um prazer enorme poder estar aqui fazendo essa matéria com você, ainda mais sendo você uma pessoa que eu admiro tanto, uma pessoa maravilhosa que dá oportunidade para os nossos artistas, para os nossos escritores, para a nossa gente aqui da nossa cidade, que tem tanta gente talentosa, né? Não me incluo nisso, não estou dizendo que sou, mas, poxa, ter essa oportunidade é uma coisa tão difícil. E assim, cara, eu estou com esse meu segundo trabalho aqui, Os Contadores de Histórias Mudos, tá? Que é uma história que realmente se passa nesse local que você falou, que eu considero um dos locais, se não for o local mais importante da nossa cidade, tá? É o centro histórico da nossa cidade, é onde está toda a informação e toda a história da nossa cidade, da nossa Rio Grande, e não só de Rio Grande, mas do nosso estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Ali, esse prédio que, muito infelizmente, poucas pessoas sequer entraram ali para conhecer, tá? Então, a minha história se passa lá, realmente lá dentro, né? Eu fiz questão de que isso fosse a premissa da minha história, que ela se passasse dentro desse local, porque o segredo, as informações, o aprendizado, tudo está nos livros, né? Se as pessoas puderem entender que a grande experiência dessas pessoas que passaram para nós através dos seus livros, dos seus textos, dos seus registros, e estão lá à disposição para todos. Em todo tipo de informação, seja ela didática, seja ela de registro histórico, ou seja ela apenas de uma história ficcional, como é o caso do meu livro, né? E que E as história pessoas é hoje... essa? Essa história, assim, ó, é a história do rapaz que trabalha na nossa biblioteca. Meu personagem, ele é funcionário da biblioteca, né? E ele descobre lá dentro, umas estantes um pouco escondidas lá dentro, atrás todo aquele acervo maravilhoso que a biblioteca tem, alguns títulos misteriosos, alguns títulos que ele fica tão curioso que ele começa a ler e descobre que eles têm, digamos assim, um poder mágico, né, de transportar o leitor para dentro da história. E ele é jogado para dentro de uma história, acompanhado de uma amiga, né? Ele é jogado para dentro de uma história que se passa em 1910, na Londres de 1910, onde está ocorrendo uns desaparecimentos misteriosos de órfãos na cidade. Então ele vive, é uma história de aventura e um pouco de mistério e tudo mais. E tudo isso se passa dentro da biblioteca, onde estão esses livros maravilhosos, né? Então eu queria aproveitar já para poder te dizer assim, ó, aí vão me perguntar, tá, mas por quê? Por que essa história é assim? Por que se passa lá dentro? Porque esse livro tenta passar a seguinte mensagem: não é preciso você encontrar um livro mágico, né? Que nem uma ficção científica. Não é preciso, porque todos os livros, André, todos os livros são mágicos. Basta você saber ler, entendeu? Se você parar para pensar, você pega um livro que você curte bastante, sei lá, escolhe um título, um autor que você gosta, Sidney Sheldon, quem gosta desse tipo de livro, né? E você participa daquela aventura com o personagem, você sente as emoções do personagem, você fica apreensivo, você fica nervoso, você fica alegre, você fica triste. Poxa, o personagem morreu, você fica triste e tal. Então, você compartilha dessas emoções com o personagem. Então, você está, sim, dentro da história, né? Então, a mensagem que eu gostaria de passar com esse livro é isso. As informações, essas aventuras, estão todas lá à disposição de qualquer um. Você não precisa ser um milionário e viajar para a Europa, conhecer a Inglaterra, por exemplo. Se você pode viajar para todos esses lugares, nessas histórias incríveis desses autores maravilhosos. Você quer viajar no tempo? É possível viajar no tempo, sim. Você vai na biblioteca, por exemplo, na nossa biblioteca, então, onde estão os grandes registros, e lá você
participa de tudo que você vê, como aconteceu, como foi, quem foi, por que foi, e sai de lá com uma carga cultural enorme, né? E por falar em carga cultural, Cláudio, eu queria que tu destacasse um ponto. Como é que tu enxerga a inserção do livro na nossa sociedade? E eu sei que tu teve pessoas que acreditaram no livro e na literatura para te ajudar a construir. Ainda há espaço para livros no mundo de hoje? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Há espaço, sim, tanto que aqui em Rio Grande nós temos grandes escritores, sabes disso, né? Então, nós temos escritoras e escritores incríveis, a qual eu não me incluo. Eu gosto muito de dizer que eu não sou um escritor, eu sou apenas um escrevedor. Eu sou um apaixonado, eu sou um cara que eu gosto de ler muito, gosto de escrever, né? Então, eu sou um escrevedor. Eu não vou me colocar ao lado dessas pessoas maravilhosas que nós temos aqui. E eu tive, sim, uma ajuda muito grande de pessoas muito queridas que acreditaram no meu trabalho, desde que eu publiquei meu primeiro trabalho, que eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro livro, O Peso de uma Escolha, uma história bacana também. E desde que eu publiquei esse livro e tive uma receptividade tão boa com o pessoal que leu esse livro, continua vendendo bacana, né? O pessoal continua ainda hoje, esse livro não tem um ano que foi publicado ainda, e o pessoal, poxa, que bacana, que história legal. Aí quando surgiu, né, essa segunda história, todas essas pessoas vieram para mim, cara, tem que publicar esse também. Claro, a gente sabe que hoje em dia tudo é na base do pagar para acontecer. Existe editora, que tem um custo, tudo mais, né? Então é difícil, não é fácil, assim como na música e qualquer outra área. Mas eu tive a grande surpresa e a grande sorte, né, dessas pessoas chegarem e dizer, não, cara, a gente quer que tu publique, que tu tens que publicar todas as histórias, são bacanas, e a gente precisa disso na nossa cidade. A gente precisa não só time de futebol, o vídeo, não. O livro é uma coisa importante, a literatura é uma coisa importante. Nós temos coisas boas aqui e a gente quer te ajudar. Então a gente quer que tu publique essa história. Então eu tive a ajuda do corpo clínico, de médicos da cardiologia, uma equipe incrível ali que me ajudou, o Dr. Evandro Oz, Rafael Vancini, Gabriel Oliveira, doutora Ari Lima, doutora Mara Campelo. É uma lista enorme, né? São mais ou menos uns 12 ou 13 médicos, mais ou menos, que fizeram se juntaram e disseram, não, nós queremos que tu publique esse livro. E hoje ele aconteceu, ele está aqui, já está me dando, mesmo antes do evento lançamento, que a gente vai ter que, infelizmente, dar uma segurada, né? Porque devido a esse estado de pandemia, a gente não pode fazer nenhum evento. Eu havia programado para fazer o evento de lançamento dele agora em maio. Não sei se vai acontecer, nós vamos ter que adiar um pouco devido a esse momento que a gente está passando agora. Mas mesmo sem o lançamento, já tem gente comprando livro comigo, já tem gente lendo, já tem gente me dando Tem como respaldo. comprar? Tem como comprar o livro online, Cláudio? Tem como comprar online. Tanto ele quanto o primeiro, Peso de uma Escolha, eles estão disponíveis em algumas plataformas como Submarino, Shoptime, lojas americanas, Mercado Livre. O Peso de uma Escolha está disponível também na Vanguarda, na nossa livraria Vanguarda. Esse último, Os Contadores, ainda não está, mas estará em breve já na Vanguarda também. Mas estão em todas essas plataformas digitais. E Os Contadores, se quem quiser também pode entrar em contato diretamente comigo, através do Face, Cláudio Saieri, ou através do Instagram, ou através do WhatsApp. Eu posso deixar o número aí, se o pessoal quiser ligar e falar diretamente comigo para adquirir o livro. Pode adquirir, pode ligar e ficar à vontade, tá? Vai assinadinho, porque, né? Que aí quem tem assinadinho... Sabe aquela história, né? Depois que o autor morre, o livro vale mais assinado, né? Então, como eu já não sou tão jovem... Cláudio, eu quero que tu me conte uma coisa. Tu é músico, tu continua sendo músico, e eu quero saber como é que tu passou aí da música para a literatura, como é que essas duas artes se movimentam na tua vida. Eu trabalhei, posso dizer que ainda trabalho um pouco mais aposentado, vamos dizer assim, na música há mais de 30 anos, né? Tive o prazer e a honra de tocar com grandes músicos aqui da nossa cidade, pessoas incríveis, talentosíssimas, como Hamilton Freitas, Josi Ribas, Leo Parreca, Zé Bonilha. Eu sou um cara
assim, nesse sentido, eu tenho muita sorte de encontrar pessoas muito boas, porque eu necessariamente, eu nem me considero músico, cara. Eu sou um apaixonado pela música e pela literatura e tive a chance na vida de poder participar nesse meio. Então, eu faço música desde jovem, muito jovem, né? Profissionalmente, acho que desde os 15, 16 anos, já tocava em bares e showzinhos e aquela coisa da banda de rock e tudo mais, né? Mas eu também sempre compus. Eu sempre escrevi letras para canções, comecei escrevendo canções, poemas, poesias, essas coisas. Então a escrita sempre vinha junto, lado a lado com a música, né? Sempre a coisa de criar, de compor, de escrever. Aí aconteceu digamos assim, a transição da música para a literatura aconteceu num momento bastante difícil para mim, né? Eu tive um período em depressão, infelizmente. Eu tive depressão, síndrome do pânico, tive que ficar afastado do trabalho um tempo, sob tratamento psicológico e tudo mais. E foi nesse período eu tive que parar com a música, porque eu não conseguia mais me relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu comecei a ter essa dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu tive a necessidade de me afastar, então eu parei com a música durante um período. E foi durante esse período que eu comecei, porque a coisa de tu escrever, de tu criar, de tu compor, continua contigo, né? Então eu tinha essa necessidade de participar, botar para fora as coisas que me vinham. Eu comecei a escrever, né? Foi até um caso bem interessante. Eu estava no meu trabalho lendo um livro lá qualquer, e uma familiar de uma paciente, que é uma professora, ela me viu lendo um livro e parou para conversar comigo, porque ela achou muito curioso ver ainda uma pessoa sentada lendo um livro em vez de estar mexendo no celular ali, né? Eu estava lendo um livro, não mexendo no celular, que é mais comum se ver. Ela falou, pô, que bacana, eu lembro até hoje as palavras dela. Pô, que bacana, lendo um livro, é tão difícil alguém lendo hoje assim. Aí a gente começou a conversar, fizemos amizade, começamos a conversar. E durante essa conversa, ela pegou e me perguntou assim, tu escreves, tu gosta de escrever? Eu digo, sim, eu escrevo. Eu gosto de escrever canções, poesias, meus textos, meus pensamentos. Ela disse, poxa, que bacana, tu já pensou em escrever um livro? Aí eu digo, não, olha, não vou dizer que não pensei, mas eu não me acho capaz para isso. Realmente eu nunca havia tentado. Ela disse, não, mas acho que deverias tentar, por que não? Não tens nada a perder, tenta. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Foi uma coisa, poxa, realmente, por que não, né? O máximo que pode acontecer é ficar uma droga, né? Então, sei lá, aí um dia, naquela mesma semana, eu cheguei em casa à tarde do trabalho, bem tarde, estava tomando uma xícara de café, quando essa história desse livro, Peso de uma Escolha, quando essa história me ocorreu, isso foi em novembro de 2018, início de novembro de 2018, né? Me ocorreu essa história, assim, eu estava tomando aquela xícara de café, a história me veio e começou a fluir. Eu disse, poxa, vou começar a escrever isso para ver o que acontece. E aí não parei. Eu comecei a escrever e a história foi vindo e foram 33 dias, mais ou menos, consecutivos. Essa história estava pronta. Porque comigo sempre foi assim, eu não sei escrever nada ou compor nada sobre encomenda. Por exemplo, vamos escrever sobre uma pandemia, sobre a pandemia que estamos vivendo no momento. Eu não sei fazer isso. As histórias, elas vêm sozinhas, as canções, os temas vêm sozinhos e eu escrevo o que vem. Eu não sei escrever por encomenda. Tu acha que isso vem sozinho ou isso tem uma explicação em alguma outra força ou em algum outro lugar? Como é que é a tua visão sobre isso? Cara, sabe que muitas pessoas me perguntam isso, né? O Peso de uma Escolha, inclusive, ele é uma história um pouco mais tensa do que o segundo. O segundo é uma aventura, ele tem até um aspecto um pouco mais juvenil, assim, tudo. O primeiro, O Peso de uma Escolha, ele é um pouco mais tenso, é uma história mais tensa, porque envolve a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira na Itália, em 1945, uma jovem que da nossa atualidade, que vai parar em 1945 no corpo de um soldado da Força Expedicionária, né? Então, quando esse livro, o pessoal começou a ler esse livro, todo mundo chegou para mim e disse, vem cá, cara, tu é espírita, tu é kardecista, tu tens alguma religião? Eu digo, não, cara, na verdade não. Na verdade, eu sou ateu.
né? Acho que eu já havia te mencionado isso. Eu não sigo religião nenhuma crença, apesar de respeitar todas. Gostaria de deixar isso bem claro. Eu não tenho preconceito com religião, com crença alguma de ninguém. Respeito muito, muito mesmo. Eu acho, né, que deve ser uma coisa que tem que ser respeitada. Mas eu, pessoalmente, eu não tenho. Então, aí muitas pessoas dizem, cara, isso... Teve um amigo ainda que chegou a dizer, cara, isso não foi psicografado. Eu digo, não, cara, não foi psicografado, isso é só uma história. É só uma história, não vai fantasiar nada, não, cara, não tem nada disso. Eu sinceramente, não acredito nessa coisa de, tipo, eu recebi, sabe, me foi mandado essa história por alguma força, eu não sei. Eu não sou ninguém para afirmar nada. Mas eu acho que não, para mim é uma ideia, ela veio, eu escrevi, ficou bacana, o pessoal curtiu, é só isso. Né? Não, agora, realmente, as histórias vêm para mim assim, elas começam a vir, eu começo a escrever e eu tenho que escrever porque ela vai fluindo. Então, geralmente, eu escrevo meio rápido, assim, as histórias. Eu não demoro muito para escrever, porque realmente é como se eu tenho que escrever isso porque já está vindo mais coisa, eu vou perder o fio da meada, então ela flui muito rápido. Mas não acredito não que seja nada por força alguma, nada disso. Eu acho que é simplesmente uma história, são só histórias, né? Mas Cláudio, por um lado é bacana isso. As pessoas elas se identificaram com o peso de uma escolha aconteceu, das pessoas se identificarem com a história da minha personagem, da Vivian, e toda aquela situação que ela passou, e encontraram, né, dentro dessa história uma identificação para si mesmos, entende? E eu acho que isso é o bacana da literatura, é o leitor se identificar com o que ele está lendo, né? Eu acho que se você lê um livro, é como você lê alguma coisa porque você é obrigado que vai fazer um trabalho na faculdade. É diferente de você ler uma coisa porque, não, quero ler essa história, fiquei curioso, quero ler isso aqui. Né? Quando você lê com vontade, porque você quer ler aquilo, e você começa a gostar daquela leitura, você se identifica, você de alguma forma, talvez instintivamente até, você se identifica com um personagem, com aquela situação, você acaba fazendo ligações com a sua própria vida, com aquilo ali, né? E é isso que é o bacana da literatura, né? Isso que eu acho para mim é o mais importante. Se você se escreve alguma coisa, uma história, um poema, seja o que for, e uma pessoa ou uma canção, e uma pessoa se identifica com aquilo que você escreveu, que ela passou algo semelhante daquilo, ou tem uma história até dentro da família, sei lá, sobre aquilo, isso é legal. Você cria uma conexão com a pessoa que está lendo, né? Isso é uma coisa que com somente a certeza. literatura, a escrita, a literatura pode te dar, Com entende? Então certeza. é uma Cláudio, conexão muito bacana. nós estamos num momento muito difícil, isso é sabido por todos, nós temos muitas pessoas em casa, de quarentena, que são pessoas que por vezes ficam em frente à televisão por muito tempo, vendo muita notícia ruim. Nós estamos Hum. sendo sobrecarregados de notícias ruins. E eu queria a tua opinião. Tu acha que nesse momento um livro ajudaria a acalmar as pessoas, ajudaria até na própria saúde mental das pessoas? Uma boa leitura, um bom livro ajudaria nesse momento? Absolutamente sim, com certeza, com toda certeza sim. Apesar de que eu também, de contraponto, eu acredito também que tu te fechar para as informações não é a saída. Ao Com contrário, certeza. você deve sim estar sempre informado de como andam as coisas, que rumo está tomando, para você saber como agir. Então, a informação é algo fundamental, seja ela sobre que assunto for. Mas você não pode, como se diz no popular, pirar na batatinha, como a gente diz, por causa daquilo. Você tem que continuar, você tem que manter sua sanidade mental, até mesmo para que você possa seguir adiante. E eu acho que sim, um livro, uma boa leitura, vai te desligar um pouco daquela realidade e te dar um conforto, né? Conforto psicológico, até um conforto para quem acredita, conforto espiritual, vamos dizer assim, que para você possa recarregar as baterias para continuar naquela luta como a gente está agora. A gente sabe que tá essa pandemia desse vírus aí que está assustando todo mundo, está fazendo muita coisa, falar bem a real, muita gente morrendo com isso aí, e isso assusta a gente muito, muito, né? Mas você não pode viver isso 24 horas por dia. Você está trancado na sua quarentena, protegido dentro da sua casa, mas a sua cabeça está só pensando nessas coisas negativas. E isso, mesmo eu não tendo crenças, mas isso eu acredito sim em energias positivas e energias negativas.
Eu acho que se você faz coisas positivas, se você pensa coisas positivas, você atrai essas coisas positivas para você. Ao passo que se você tiver sempre pensamentos negativos, pensamentos ruins, ficar cultivando aquilo, você vai atrair coisas negativas para você. Então, eu acredito que sim, um bom livro no momento que você está, principalmente nessa quarentena, você distrair um pouco, desligar um pouco dessa loucura toda, isso vai te dar um respaldo muito grande em termos de energia positiva, para que você possa seguir adiante e poder passar por esse momento difícil, que a gente vai passar. A Com humanidade já passou certeza. por tantos momentos difíceis, né, tantas situações até semelhantes como essa, né? Tivemos o H1N1 há pouco tempo, ainda está na volta. Houve a questão do Ebola, foi uma coisa bem difícil. Tivemos a peste negra em décadas atrás. Enfim, então a humanidade, de períodos em períodos, ela passa por uma situação bem complicada. Mas, então, a gente vai sobreviver, a gente vai passar por isso. Vamos perder algumas pessoas no caminho, a gente sabe disso, infelizmente, temos que ter ciência disso para poder saber como lidar, né? Mas a gente vai seguir adiante. Então você não pode parar a sua vida porque está numa pandemia. Você tem que manter a sua sanidade, manter sua positividade, né? Manter sua cabeça legal, seus pensamentos bacanas, para atrair essas energias bacanas para que a gente possa seguir aqui em frente. Então, Com você certeza. assistir um, um, um filme bacana, que tem uma história, uma mensagem bacana, você ouvir música, é maravilhoso ouvir música, né? E ler um livro, melhor ainda, puxando a sardinha para o meu lado, ler um livro é melhor ainda, né? Cláudio, Rio Grande sempre foi um celeiro de grandes Você tá artistas. com tem uma história bacana que não vai lhe estressar, que vai te tirar um pouco. Uhum. Oi? Rio Grande sempre foi celeiro de grandes artistas. Nós Com certeza. sempre tivemos na música, no jornalismo, na literatura, grandes artistas. A pergunta que eu te faço é: nós temos espaço para os talentos locais? Rio Grande está comportando? É satisfatória aos artistas, sejam eles da música, da literatura? Nós temos espaços culturais na nossa cidade suficientes ou ainda precisamos avançar mais nesse segmento? Eu acho que a gente precisa avançar mais, tá? André, assim, exatamente isso que tu falou foi perfeito. Nós temos grandes talentos em Rio Grande em todas as áreas. Eu estive em São Paulo durante um bom período trabalhando lá, morei em Santa Catarina há 12 anos, estou trabalhando com música lá também, e né, em todo o litoral ali de Santa Catarina. E eu posso te dizer, acho que Rio Grande é o lugar que tem mais talentos por metro quadrado que eu já conheci. Mais talentos por metro quadrado, em todas as áreas, cara. Artes cênicas, como tu falou, jornalismo, a literatura, na música, nas artes plásticas. Cara, a gente cruza com as pessoas na rua. Esse Rio Grande, por ser uma cidade pequena, a gente conhece tanta gente. Pô, tá vendo aquele cara ali, um tremendo músico. Pô, aquele cara ali, um tremendo ator, grande jornalista, entendeu? E sabe? Mas eu acho que, infelizmente, a cidade ainda precisaria comportar melhor esse celeiro tão maravilhoso que a gente tem, essa riqueza tão grande que a gente tem de talentos. Eu acho que a gente precisaria melhorar isso um pouco, a cidade precisaria olhar mais para os nossos talentos e valorizar isso que a gente tem, sabe? A gente não perde nada para Porto Alegre, que é uma capital, nem para São Paulo, que é uma grande capital. Eu estive lá, tá? E Rio Grande é o local que tem mais talento por metro quadrado, mas infelizmente ainda não temos espaço suficiente. Eu vejo isso pelos anos que eu trabalhei com música e como era antes, como é agora, está cada vez mais restrito o espaço para os nossos músicos, né? São tá diminuindo o espaço para mostrar o seu trabalho, e na maior parte das vezes também, principalmente quem trabalha com trabalho próprio, composições próprias, tem menos espaço ainda, que deveria ser o oposto. Eu vou lá Sim. num barzinho para ver vai tocar um músico lá, ou uma banda, enfim, né? E os caras vão lá porque os caras vão tocar músicas de outras pessoas, de grandes sucessos. Aí os caras vão mostrar o trabalho próprio deles, as pessoas não valorizam, não vão lá apoiar, diz, porra, daqui é nosso, é tão bom quanto qualquer um de São Paulo, Rio, seja da onde for, cara, entende? E nós estamos numa era de tecnologia que facilita por um lado, hoje em dia a gente consegue fazer boas gravações em casa mesmo, cara, e tem muita banda, muito músico na cidade, eu ouço os trabalhos, são maravilhosos,
mas não tem apoio, não tem aquele respaldo, ah, não há aquele espaço para que possa mostrar, desenvolver aquele apoio, para que possa jogar para frente esse trabalho, fazer crescer. É tudo difícil, sabe? É difícil. Por isso que eu digo que eu me considero um cara de sorte, porque eu consegui publicar 2 livros porque tive um apoio, um grande apoio, né? Então, senão não teria publicado. E eu imagino quantos escritores muito, infinitamente melhores do que eu, como disse, eu nem sou escritor, eu sou escrevedor, mas quantos verdadeiros escritores com talentos milhões de vezes superiores a mim não conseguiram publicar porque não tiveram um apoio, não tem um apoio, né? Quantos jornalistas, né? Nós temos pessoas talentosíssimas que estão aí batalhando no dia a dia e tal, e é difícil conseguir mostrar que tem qualidade o seu trabalho, que tem competência, que tem sabe, aquele profissionalismo. É difícil. Músicos, como eu falei, a mesma coisa. Tem músicos que eu vou citar alguns exemplos, pessoas que eu já toquei, tipo Hamilton Freitas, tu conhece o Hamilton? Grande músico de muito tempo. Eu era fã do Hamilton e tive a honra de depois vir a trabalhar com ele, com música. Ele sempre me liga, cara, vamos fazer um som e tal. E para mim é uma grande honra tocar com o Hamilton. O Josi Ribas, o Leo Parreira, o Zé Bonilha, são caras que têm um talento incrível. Né? Nós temos em todas as áreas da música, não estou me referindo somente ao rock and roll, ao blues, ao samba. Nós temos grandes artistas, pessoas talentosíssimas, escritores talentosos, poetas maravilhosos e poetisas maravilhosos em Rio Grande. Mas é aquela coisa, parece que existe aquela trava, né? É de Rio Grande. Poxa, que os nossos poetas perdem para qualquer outro? Não perdem nada. São melhores que muitos poetas que eu vejo na TV, por exemplo. Né? Eu Porque acho é que fulano... a grande mensagem é essa, né? Valorizar o que é da nossa terra, o que é da nossa cidade, dos nossos artistas, Exato. as Nós somos nossas músicas. a gente, infelizmente, esse é um estigma que o brasileiro se autocolocou, né? De que brasileiro é vira-lata. Não, não é. E o Rio Grandino tem isso. Rio Grandino é vira-lata. É de Rio Grande. Cara, isso não existe, sabe? Nós temos pessoas maravilhosas aqui, como temos, tanto quanto nos grandes centros, como na Europa, como nos Estados Unidos. Grandes músicos, grandes artistas, escritores, e como falou, em todas as áreas. A gente tem que tirar de uma vez por todas esse estigma do vira-lata, do brasileiro, do vira-lata, do Rio Grandino vira-lata, porque isso não existe, cara. Isso não existe. Isso é uma coisa que a gente se coloca, a gente tem que perder essa mania e começar a olhar para nós aí e dizer, poxa, eu vou lá, vou pagar não sei quanto para ir no Rio de Janeiro ver um show do cantor tal, do músico tal, sei lá, e aqui, do lado dele, às vezes, vizinho do bairro dele, o cara vai tocar no bairro e o cara 10 vezes melhor. Com uma voz melhor, É uma verdade. melodia, um talento melhor, quer dizer, uma composição incrível. E você não dá valor porque é seu vizinho da sua cidade, mora no seu bairro? Isso é no mínimo bizarro, né? É verdade. E vou comprar o livro do fulano de tal, porque é um escritor alemão e não sei o quê, mas de repente você não lê os seus poetas daqui das suas poetisas, suas escritoras, escritores da sua cidade, que são tão bons e às vezes até mais que o tal escritor alemão. Só porque ele é Com um certeza. escritor alemão? Você está entendendo? O brasileiro tem essa coisa de admirar muito o que é de fora e desprezar o que é Esquecer o que é seu. de dentro. Com certeza. Exatamente. E lembrando É que um muito pouco disso tudo tem dentro da nossa biblioteca, né? Quem quiser ler teu livro e conhecer o lugar que exato, ele se faz, tem dentro da exato. nossa biblioteca rio-grandense. Um dos meus objetivos, né, com essa história dos contadores, é justamente isso, é despertar nas pessoas a curiosidade de conhecer a nossa biblioteca. Vamos lá. Pô, essa história se passa, pô, o cara trabalha lá. Poxa, vou lá conhecer essa biblioteca. Vocês vão se surpreender. A hora que vocês botarem os olhos naquele acervo incrível que tem lá e começar a pesquisar e descobrir as informações que tem lá, eu duvido a pessoa que vai entrar lá e vai sair a mesma pessoa lá de dentro. Não vai. Impossível, sabe? Infelizmente, as pessoas ainda não têm aquela coisa de, passam ali pela frente, é um prédio antigo, sabe o que é uma biblioteca? Eles chamam de biblioteca pública, nunca foi, mas, né, pra tu ver, biblioteca pública, mas não entram lá, sabe? Aí vão ali, vão ali no comércio, entram na internet, vão pro Netflix. Mas, poxa, cara, entrem. Eu só digo, entrem lá e experimentem. Eu sei É por mim, verdade.
A primeira vez que eu entrei na biblioteca, eu tinha, acho que os meus 16 até os 17 anos, a primeira vez que eu entrei na biblioteca foi com os amigos, e a gente foi pesquisar, porque a gente queria um nome para a banda na época, olha só como é que foi. E a gente foi pesquisar, a gente queria que o nome da banda representasse simplicidade e beleza. E a gente pensou, o que pode ser que pudesse representar isso, né? Aí a gente pensou numa borboleta, que é um exemplo de vida simples e bela. Mas que nome de borboleta? Vamos pesquisar. Naquela época não existia internet, aquela coisa, né? Então, fomos para a biblioteca pesquisar sobre lepidópteros. Pegamos os livros e começamos a ler aquilo tudo e pesquisar. Aquele dia, quando eu entrei na biblioteca, eu disse, nossa, que lugar é esse? O que eu não conhecia? Olha o que eu não conhecia, né? E lá eu descobri tudo, tanta coisa que tem lá e tanta coisa que eu ainda não consegui descobrir ainda, né? Aí eu digo, poxa, por que as pessoas não descobrem isso? Então, hoje em dia, depois desse tempo todo que eu tive essa oportunidade de escrever, e essa segunda história me veio, que como eu te falei, ela me vem sozinha, a história me veio e ela é assim, é um personagem trabalhar numa biblioteca. Eu digo, é a nossa biblioteca. Não poderia ser nenhuma outra, sabe? Não poderia ser nenhuma outra biblioteca do Brasil nem do mundo inteiro. Tinha que ser a nossa. Por quê? Porque ali, essa nossa biblioteca é tão importante quanto qualquer outra, e mais importante que a maioria. As pessoas que não sabem... Ela está entre as mais importantes, com os maiores acervos do nosso país. Do país, é isso que eu ia te dizer, exatamente. Se eu não me engano, ela é o segundo ou terceiro maior acervo do país. Isso não é pouca coisa. É a biblioteca mais antiga de todo o estado do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul está ali dentro daquela biblioteca, sabe? Se as pessoas tiverem noção do valor que isso tem, da importância que isso tem, porque é aquela máxima que diz que um povo que não conhece a sua história não tem futuro, é verdade. Você não pode ter um futuro se você não conhece o seu passado, a sua história. A história do seu povo, entendeu? Da sua gente, da sua cidade, do seu país. Você vai repetir os erros do passado porque simplesmente você não sequer sabia que já foram cometidos. Pode estar entendendo? É mais ou menos isso. Então, se você tem conhecimento da sua história, você não vai repetir esses erros no futuro. É muito simples. E onde é que estão isso? Onde é que estão essas informações? Ali, à disposição de qualquer um. E passam, sei lá, não sei quantas mil pessoas por dia na frente da biblioteca, nem sequer se tocam disso. É verdade. Então, quando eu escrevi esse livro se 10% disso entrasse na nossa biblioteca todos os dias, com certeza ela seria muito resplandecente mais do que hoje. Com certeza. E a cultura da nossa cidade seria muito melhor. Tá? O conhecimento que as pessoas iam adquirir ia mudar o comportamento. Eu acredito que mudaria o comportamento do nosso povo, da nossa cidade. Cultura muda comportamento. Exato. A partir do momento que você adquire cultura, você muda o seu modo você muda o modo como você vê as coisas. E isso te transforma, te eleva, entendeu? Te faz uma pessoa melhor, entendeu? O conhecimento faz isso. Mas, infelizmente, como tudo em Rio Grande, falta engajamento das pessoas. A população dá valor para a nossa biblioteca, para os nossos artistas, para os nossos profissionais, né? Infelizmente, é lamentável isso. Mas eu tenho esperança, sim, que isso ainda venha a mudar. Eu tenho esperança que isso venha a mudar. Eu no início, quando comecei a escrever, eu pensei assim, pá, cara, tu é louco. Tu parou com a música e vai começar a escrever. Quem é que vai ler teus livros? Sabe? Eu pensei, poxa, vai escrever eu tinha esse pensamento errado. Eu disse, pô, ninguém lê mais, né? Mas eu estava errado. Não, as pessoas leem. E eu tive essa certeza quando eu publiquei meu primeiro livro. Eu digo, pô, as pessoas ainda leem. Existem as pessoas que ainda leem. E tomara que leiam cada vez mais, né, Cláudio? Porque eu acho que só com leitura, só com cultura, só com educação, que a gente vai fazer um país melhor, vai fazer uma cidade melhor e vamos ter um futuro melhor aí para as próximas gerações que estão vindo. Eu acho que ensinar isso para as próximas gerações é o melhor que a gente tem que fazer para o nosso futuro. Cláudio, estamos chegando ao final dessa conversa em função do nosso tempo. E eu queria te agradecer muito por esse papo, por esse encontro. E
e eu quero te receber mais vezes para a gente falar mais desse livro, falar um pouco mais de arte, de cultura e dessas atividades na nossa cidade. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço, André. É sempre um prazer falar contigo, sempre um prazer muito grande, de verdade, cara. Tá? Eu queria deixar então um abraço para toda a galera que está assistindo aí e dizer para vocês, ó, visitem a biblioteca. Conselho meu, vão lá conhecer, vão lá descobrir por que esse livro fala da biblioteca. Ok? Forte abraço, obrigado. Até a próxima. Nós conversamos com Cláudio Sayer, escritor, músico, um grande artista na nossa cidade. Aqui embaixo, os links dos livros em que o Cláudio Sayer é o autor, estarão disponíveis aqui para você poder clicar e comprar. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.